Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje é dia da gente ler só Salmos, minha gente! Hoje vamos ler Salmos 7, 27, 31, 34 e 52. E depois, como nosso de costume aqui, vamos fazer a nossa análise, o nosso parecer para te ajudar ainda mais no seu entendimento sobre o que a gente vai ler. Então fica com a gente até o final e abre a sua Bíblia aí em Salmos 7. Ó Senhor, meu Deus, em ti eu ponho a minha confiança. Salva-me de todos aqueles que me perseguem e livra-me, para que ele não rasgue a minha alma como um leão, dilacerando-a em pedaços, enquanto não há ninguém para me livrar. Ó Senhor, meu Deus, se eu fiz isto, se houver iniquidade nas minhas mãos, se recompensei com o mal aquele que estava em paz comigo, sim, eu livrei aquele que sem causa é meu inimigo, que o inimigo persiga a minha alma e a tome, sim, que ele pisoteie a minha vida sobre a terra e coloque minha honra no pó. Levanta-te, ó Senhor, na tua ira, eleva-te por causa da ira dos meus inimigos e desperta por mim para o juízo que tu comandaste. Assim a congregação dos povos te cercará, por causa deles, portanto, retorna para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, ó Senhor, de acordo com a minha justiça e de acordo com a minha integridade que está em mim. Ó, que a perversidade dos perversos venha ao fim. Mas estabelece o justo, porque o justo Deus testa os corações e os rins. Minha defesa é de Deus, que salva o reto de coração. Deus julga os justos e Deus está irado com os perversos todos os dias. Se o homem não se transformar, ele afiará a sua espada. Ele curvou o seu arco e o preparou. Ele também preparou para si instrumentos de morte. Ele ordena suas flechas contra os perseguidores. Eis que o mal está com dores de iniquidade e concebeu o dano e trouxe a falsidade. Ele fez uma cova e a cavou e caiu na vala que ele fez. Seu dano retornará sobre a sua própria cabeça e o seu lidar violento descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor de acordo com a minha justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Capítulo 27. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. Quem será capaz de me assustar? O Senhor é o meu refúgio. De quem eu poderia ter medo? Quando os homens perversos vêm me atacar, eles, meus adversários e inimigos, é que tropeçam e caem. Sim, mesmo que eu seja atacado por um grande exército, não ficarei com medo. Mesmo que eu esteja no meio de uma batalha, confiarei no Senhor e ficarei em paz. Uma coisa que realmente desejo do Senhor é o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Quando eu estiver em dificuldade, Ele será minha proteção. Ele me esconderá em sua casa. Ele me colocará em segurança numa rocha firme. Ficarei fora do alcance de meus inimigos. Então oferecerei sacrifícios de gratidão no seu templo. Cantarei e louvarei o Senhor. Ó Senhor, ouça os meus pedidos quando clamo ao Senhor. Mostre o seu amor por mim. Responda-me. Meu coração ouviu a sua voz dizendo: busque a minha face. Sim, é isso que eu vou fazer, buscar a face do Senhor. Ó Senhor, por favor, não esconda a sua face de mim. Não rejeite com ira o seu servo. O Senhor tem sido meu libertador. Não me desampare nem me abandone. Ó Deus, meu Salvador. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor me receberia de braços abertos. Senhor, ensine-me o seu caminho. Oriente os meus passos na direção certa por causa dos Oriente os meus passos na direção certa por causa dos inimigos. Não permita que meus inimigos façam de mim o que bem entenderem.
Eles têm ódio mortal de mim e fazem acusações falsas a meu respeito. Mas eu tenho certeza de que ainda verei a bondade do Senhor triunfar nesta terra. Espere pela ação do Senhor, seja valente e encha o seu coração de coragem. Espere com confiança no Senhor. Salmo 31. Em ti, ó Senhor, eu ponho a minha confiança. Não me deixes nunca ser envergonhado. Livra-me na tua justiça e inclina teu ouvido para mim. Livra-me rapidamente, se tu, minha rocha forte, uma casa de defesa para me salvar, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Portanto, por causa do teu nome, lidera-me e guia-me. Puxa-me da rede que eles estenderam secretamente para mim, pois tu és a minha força. Na tua mão eu entrego o meu espírito. Tu me redimiste, ó Senhor Deus da verdade. Eu odeio aqueles que prezam as vaidades mentirosas, mas eu confio no Senhor. Ficarei feliz e regozijarei na tua misericórdia, porque tu consideraste minha dificuldade. Tu conheceste minha alma nas adversidades e não me entregaste na mão do inimigo. Puseste meus pés em um quarto grande. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque eu estou em dificuldade. Meus olhos são consumidos pela dor, sim, minha alma e meu ventre, porque a minha vida é gasta com dor e os meus anos com o suspirar. Minha força falha por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Fui uma vergonha entre todos os meus inimigos, mas especialmente entre meus vizinhos, e um temor para meus conhecidos. Aqueles que me viram na rua fugiram de mim. Sou esquecido como um homem morto fora da mente. Eu sou como um vaso quebrado. Porque eu ouvi a calúnia de muitos, o medo estava em todo lado. Enquanto eles juntos tomavam conselhos contra mim, intentaram tomar a minha vida. Mas eu confiei em ti, ó Senhor. Eu disse: Tu és o meu Deus. Meus tempos estão na tua mão. Livra-me da mão de meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faz tua face brilhar sobre o teu servo. Salva-me por causa das tuas misericórdias. Não me deixes ser envergonhado, ó Senhor, porque eu chamei por ti. Que os perversos sejam envergonhados e que eles fiquem em silêncio no túmulo. Que os lábios mentirosos sejam silenciados. Aqueles que falam coisas graves, orgulhosamente e desdenhosamente contra o justo. Ó, quão grande é a tua bondade, que tu guardaste para aqueles que te temem, que tu forjaste para aqueles que confiam em ti diante dos filhos dos homens. Tu os esconderás no segredo da tua presença, no orgulho do homem, tu os manterás secretamente em um pavilhão de contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, porque ele me mostrou sua maravilhosa bondade em uma cidade forte. Porque eu disse em minha pressa: eu sou cortado fora de diante dos teus olhos. Contudo, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando clamei a ti. Ó, amem ao Senhor todos vós, seus santos, porque o Senhor preserva o fiel e abundantemente retribui ao orgulhoso. Sede de boa coragem, e ele fortalecerá vosso coração, todos vós que esperais no Senhor. Capítulo 34. Louvarei o Senhor toda a minha vida, em qualquer lugar, a qualquer hora. Haverá em minha boca palavras de louvor. Meu coração se gloria no Senhor. Os desanimados ouvirão e se alegrarão. Venham todos e proclamemos a grandeza do Senhor. Louvemos juntos o nome dele. Busquei o Senhor e ele veio ao meu encontro e me recebeu. Tirou todo o medo que havia no meu coração. Os que olham para ele receberão luz para o seu caminho. Eles nunca ficarão desapontados.
Eu estava desesperado, mas pedi ajuda ao Senhor e ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas tribulações. O anjo do Senhor cerca com sua proteção os que temem e os livra. Provém e vejam que o Senhor é bom. Feliz é o homem que confia totalmente nele. Temam o Senhor, vocês que são seus santos. Os leãozinhos podem passar fome, mas os que buscam o Senhor nunca passam necessidade. Filhos e filhas, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Você deseja amar a vida e ser feliz? Cuidado então com o que fala. Evite dizer mentiras e falar mal dos outros. Afaste-se do mal e esforce-se em fazer o bem. Procure viver em paz com todos. Esforce-se ao máximo para consegui-la. Os olhos do Senhor vigiam bem de perto os justos, e ele ouve com atenção todos os pedidos de socorro. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal para apagar da terra a memória deles. Sim, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas dificuldades. O Senhor está sempre perto de quem tem um coração quebrantado e salva-os de espírito humilde. O justo passa por muitos sofrimentos, mas o Senhor o livra de todos eles. O Senhor cuida do bem-estar físico do justo. Não permite que um único osso seja quebrado. O mal acabará destruindo os maus. Quem odeia o justo será condenado. Mas o Senhor livra da destruição a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Salmo 52. Por que te vanglorias com o dano, ó poderoso homem? A bondade de Deus perdura continuamente. Tua língua intenta danos como uma navalha afiada, trabalhando enganosamente. Tu amas o mal mais do que o bem, e mentir mais do que falar a justiça. Tu amas todas as palavras devoradoras, ó tu, língua enganosa. Deus, da mesma forma, te destruirá para sempre. Ele te removerá e te arrancará da tua habitação e desraigará da terra dos vivos. Os justos também verão, temerão e se rirão dele. Eis que este é o homem que não fez de Deus a sua força, mas confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu em sua perversidade. Mas eu sou como uma oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre e sempre. Eu te louvarei para sempre, porque fizeste isto, e esperei no teu nome, porque isto é bom diante dos teus santos. Amém. Amém. Amém, gente. E assim terminamos a nossa leitura de hoje só de Salmos, né? E já vão se acostumando porque terão outras leituras de salmos. Exatamente, era isso que eu ia falar. E não é uma sequência, tá? Esse momento onde a gente vai falar sobre Davi, sobre Salomão, sobre essa parte dos reinados, vai ter essas misturas, tá, gente? Tanto de salmos, como de reis, como de crônicas. Então a gente vai ficar assim oscilando. E por que, principalmente na parte de Davi, a gente vai ler salmos? Porque ele é o maior escritor de salmos, tá? Bem dizer, vamos colocar entre 100%, 80% de salmos foi escrito por Davi. Então, ele sempre que passava por aflição, por angústia, ele escrevia um salmo, porque ele era tocador de harpa, ele era músico, por isso que o salmo, quando você lê, ele é meio que uma forma de cântico, sabe? Por conta disso, por conta que Davi era um arpista, que fala? Tocador de harpa. É isso aí. Isso aí. E eu acho muito legal, né? Todos os salmos aqui, na maioria das Bíblias, ele fala, tá? Quando esses salmos, ele é escrito. Então, até inclusive esse último que a gente leu, ele fala que ele foi escrito quando Davi foi à casa de Abimeleque. Então, é bacana só da gente entender por que a gente está lendo esses salmos picados. Por causa do enredo que a gente estava lendo no episódio anterior. Então, ele acompanha sobre isso. E os salmos, o que que ele é, né? Igual a gente também já falou no episódio anterior. Ele é um cântico, então é muito bacana da gente ver como que funcionam esses cânticos, né? Então ali ele mostra
eu acho muito legal que os Salmos, ele sempre engrandece muito o nome de Deus, né? Ele mostra essa obediência, esse coração fiel, Essa entrega para essa Deus, né? entrega. E uma das coisas que Davi, ele é mais assim admirado entre todos os homens é realmente esse coração dele, né? Davi não foi um homem perfeito, Davi não foi uma pessoa que nunca cometeu erros, mas a gente viu o coração dele, esse coração realmente quebrantado, esse coração realmente obediente a Deus, né? Então é legal a gente ver aflições todos nós vamos ter, todos nós passaremos por aflições. Deus em nenhum momento fala que não teremos aflições, né? Mas ele fala, eu estarei com vocês em meio às aflições. E aqui a gente vê isso, né? Davi falando assim, tipo assim, Deus me ajuda, eu creio no Senhor, eu confio no Senhor, afaste de mim esses meus inimigos, me dê força, se em algum momento eu errei, então me perdoe, me ajuda a ver onde eu estou errando. É muito bacana que todos eles, assim, não tem uma no 7 fala só sobre isso. No 27 fala só sobre isso. Não, a gente vê o tempo inteiro. É como se fosse letras de músicas, né? Em vez de você ouvir sertanejo quando estiver triste, leia os salmos. É verdade. Tanto é que várias pessoas falam, né, quando você está angustiado e não sabe como orar a Deus, abre um salmo e lê. Faça como uma oração, porque o cântico que Davi fazia era uma oração a Deus para ajudar ele naquela turbulação ali que ele estava passando, né? Então, isso aqui eu acho que a gente lendo também salmo, a gente tem que aprender muito com Davi sobre quando a gente está nesse momento ruim, como clamar a Deus, né? Assim, que nem em vários que a gente leu aqui, ele mostra também para Deus o que está angustiando ele, né? Deus, ele sabe sim de todas as coisas, mas ele gosta de ouvir a gente. Ele gosta de saber o que está angustiando a gente e o que a gente quer que ele ajude, sabe? Que nem ele falando ali, língua enganosa, que com a maldade ele gosta de ficar fazendo mais maldade, enganando mais, mentindo mais do que sendo bom, sendo, sabe? E aí ele mostra ali para Deus, tipo, Deus, como essa pessoa ainda consegue prosperar, sabe? Não é que ele tá acusando, mas ele ainda clama a Deus assim, tipo, não é possível, Deus, ele só faz o ruim e tudo, mas eu tô aqui, eu creio no Senhor, eles podem confiar na abundância da riqueza que eles têm, mas eu confio no Senhor. Então, assim, para a gente levar para nossa vida, sabe? Sobre essas coisas, por mais que às vezes a gente olha que o outro está prosperando e você não vê um caminhar com Deus, não fica acusando, né? Falando sobre a vida do outro, mas fala com Deus ali, fala, Deus, eu tô aqui, mas mostra para mim o que eu preciso estar melhorando para estar vivendo as promessas que o Senhor tem para mim. Não fica assim, eu quero viver isso aqui. Às vezes o que Deus deu, às vezes não sempre, né? O que Deus tem pra gente é muito melhor do que os nossos planos, mas às vezes a gente fica ali, ó, batendo numa portinha só querendo viver tal sonhozinho e ele quer te tirar daqui e falar assim, filho, você merece muito mais. Só que daí você com a criança mimada fica com um carrinhozinho ali de brinquedo, de plástico e ele querendo te dar um gigante. E é por isso que às vezes você fica aflito, mas a gente precisa saber como orar a Deus, como pedir essa ajuda para Ele, para a gente estar também tendo essa paz, sabe, dentro da gente, porque realmente traz essa angústia, traz a aflição, a gente não sabe dormir direito, né, deitar e descansar. Então é muito importante você aprender isso com salmos. E caso você também não saiba como ter isso, né, tipo, tá, Sayuri, gente, eu já li, já me ensinaram, já me instruíram, mas não dá, não tá dando, entra no primeiro link da descrição. Ele chama Ouvintes da Fé. Ele foi criado justamente para isso. É como se fosse um estender de mãos, né? Estou estendendo as minhas mãos para você vir aqui, eu vou te ajudar, vou abrir os seus olhos e te ensinar como você ter Deus junto com você, né? Então é uma assinatura onde você vai aprender a caminhar em fé, a ter paz em meio ao caos, né? Saber dormir, descansar, né? Algo tão simples, mas às vezes tão difícil para muitas pessoas. Mas por quê? Porque a gente precisa estar caminhando com Deus. A gente precisa estar tendo essa paz
mesmo tendo caos na nossa vida, porque é muito fácil ter paz quando tá tudo bem, quando tá, ó, tudo beleza. Mas e quando o perrengue vem? E quando tá tudo aí? Para onde você vai correr? Para onde você vai clamar? Assim como Davi clamou a Deus, a gente também tem que clamar e ele vai trazer essa paz pra gente. Então, entra agora nesse link do Ouvintes da Fé, que lá eu tenho certeza que você vai encontrar essa paz que tanto você deseja e abrir os seus olhos espirituais e os seus ouvidos espirituais para ver e ouvir tudo que Deus tem para tua vida, tá? Amém. Amém, né? Então não perde mais tempo, não. Entra nesse link da descrição que a gente está te esperando lá no Ouvintes da Fé e amanhã também no próximo episódio, viu? Um beijo! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!